Povo de Deus, graça e paz seja com todos vocês. Que Deus abençoe a todos que neste momento estão assistindo este vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical online. Hoje nós estaremos estudando a aula de número 12 do programa de Discipulado Avançado. E o tema desta aula é de muita importância para todos nós. Fala sobre proteger a unidade da igreja. Em João capítulo 17, versículo 20 e 21, na oração sacerdotal de Jesus, ele ora ao Pai para que os seus discípulos fossem um, assim como ele e o Pai também eram um. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar um pouco sobre a unidade e a sua importância na manutenção da Igreja do Senhor Jesus. Mas antes disso, eu quero pedir a vocês que estão nos assistindo neste momento para curtir este vídeo, compartilhar também com a sua rede de contatos, de amigos, né? Compartilhe para as pessoas, fala, olha, está começando agora a escola dominical lá da minha igreja, que tal você participar conosco? E aí a pessoa já entra também, já se inscreve no canal e vai ser uma bênção de Deus na vida de todos. Também quero pedir a vocês, aqueles que sentirem de Deus estar contribuindo pelo nosso ministério, estão aí as informações da igreja, o número da conta bancária, o nome da igreja, onde você pode estar ofertando ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. E é claro também o endereço da nossa igreja para as pessoas que queiram visitar a nossa igreja em um dia de culto. É claro que nesse período de quarentena as reuniões elas estão sendo restritas, né? Nós estamos fazendo gravações dos cultos de quarta e domingo na igreja, mas se alguém quiser também aparecer e assistir o culto conosco, não tem problema, desde que mantenham, né, a distância social como recomendada aí pelos órgãos de saúde. Então, fica aí o endereço da nossa igreja e quem sabe depois que passar essa pandemia, você sinta aí no teu coração de vir e participar conosco de uma reunião. Eu quero orar com você neste momento e clamar ao nosso Deus para que as bênçãos do Senhor venham sobre todos nós e nós possamos ter uma boa aula. Então oremos. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, oramos neste momento ao Senhor e mais uma vez, Senhor, nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, a direção do Teu Santo Espírito, para que possamos ministrar, Senhor, esta aula e juntos aprendermos coisas boas, novas e sermos edificados na presença do Senhor para servir melhor aos Teus propósitos para a Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pois bem, gente, vamos começar a nossa aula, né? E lembrando a vocês que todas as características que nós estudamos até agora, elas são muito importantes. Se você está em dúvida sobre quais são estas características, você pode assistir às aulas anteriores e com certeza a palavra do Senhor ela vai ser muito importante na tua vida, vai te edificar, vai te ajudar a entender melhor o propósito de Deus para a sua igreja. Mas de tudo que nós falamos até agora, vejam bem, se a igreja não trabalhar no sentido de promover a unidade dentro dela, dificilmente esta igreja irá permanecer. Dificilmente ela conseguirá manter as pessoas na sua comunidade. Por isso que é importante lutarmos e defender com todas as forças disponíveis esta unidade da Igreja do Senhor. Agora vejam bem, quando eu falo de unidade, precisamos entender que não é um esforço individual. Não adianta você ter uma pessoa dentro da congregação trabalhando pela unidade se os demais
não partilharem do mesmo propósito. Então, não se trata de um trabalho, de um esforço individual, mas tem que ser coletivo. Quando a gente fala de coletivo, a gente precisa entender também que não estamos falando de grupos de afinidades, não estamos falando das famosas panelinhas, né? São pequenos grupos que se formam dentro da igreja por algumas afinidades, por alguns propósitos específicos. Não se trata disso. Nós estamos falando de um esforço coletivo. Nós estamos falando do envolvimento de toda a igreja, de todos os membros, para que a unidade seja efetiva. E hoje nós vamos apresentar para vocês algumas ações que são consideradas importantes, que podem contribuir para a unidade de uma igreja local. Vamos começar lendo Romanos, capítulo 14, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: por isso procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Ora, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. A igreja precisa se esforçar coletivamente, trabalhar em conjunto pela sua unidade. Então Paulo fala assim, olha, vamos procurar sempre, gente, aquilo que traz paz. E vamos também ajudar uns aos outros para que sejam fortalecidos na fé. Então, quando nós falamos de unidade, nós precisamos entender que a igreja, né, vista como uma comunidade de pessoas, ela é composta por pessoas de diferentes lugares, diferentes faixas de idades, formações também diferentes, culturas diferentes. Ou seja, são cabeças diferentes, personalidades diferentes, unidas no mesmo local, servindo a Deus no mesmo propósito. E para isso a gente precisa, então, de nos esforçar, sim, nos esforçar, trabalhar para que a gente tenha paz, para que um possa compreender o outro. E para isso, né, nós precisamos de um outro elemento que é muito importante, que o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, 21, fala sobre a importância, né, de praticarmos o amor cristão. Ele fala assim, agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Então eu vejo aqui, né, o apóstolo Pedro dizendo que uma vez que a gente já conhecemos a verdade, nos submetemos, nos sujeitamos à verdade que é Cristo, e em nosso coração brotou esta chama do amor de Deus, nós precisamos agora demonstrá-lo. E demonstrar primeiro, né, aos nossos irmãos na fé. E fazer isso com todas as forças. É interessante que ele usa essa expressão com todas as forças, porque dá a entender que existem situações onde, devido às divergências culturais, de pensamentos, de idade, etc., a gente precisa se esforçar um pouquinho mais para amar os nossos irmãos e amar com um coração puro. Não pode haver em nossos corações divergências em relação ao amor cristão que temos uns pelos outros. E aí, vamos continuar, né? Lendo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que fala também sobre as boas amizades. Ou seja, você não ser aquela pessoa que só vai à igreja esporadicamente, que não se relaciona com os demais membros da igreja, mas que você procure desenvolver boas amizades com aqueles que são os teus irmãos na fé.
A palavra de Deus diz assim: não se engane. As más companhias enganam ou estragam os bons costumes. Então nós devemos procurar concentrar os nossos esforços como crentes em Cristo para vivermos em paz uns com os outros, para ajudar e fortalecer a fé um dos outros. E isso a gente deve fazer com amor, mas com um amor puro, sincero, com um coração puro. E diante de tudo isso, a gente deve procurar também identificar entre os nossos irmãos aqueles que podem ser bons amigos, bons companheiros. Agora, para que tudo isso aconteça, a gente precisa também entender que a gente tem que ter ética em relação às amizades, em relação ao trato que nós temos com os nossos irmãos, porque às vezes dentro da igreja nós nos identificamos com algumas pessoas. É assim que nascem as famosas panelinhas. Nós nos identificamos com algumas pessoas e passamos a gastar mais tempo de comunhão com estas pessoas do que com outras, e isso é natural. Mas a gente tem que ter muito cuidado para que estas amizades não se estraguem. E se estragar de que maneira? Primeiro, a gente faltando com a ética em relação aos outros irmãos. Por isso que Tiago, no capítulo 4, versículo 11, ele lembra o seguinte: meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Pois quem fala mal do seu irmão em Cristo, ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois, se você julga a lei, então você já não é a pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga, ou seja, você se tornou juiz. E a verdade é que nós não somos juízes de ninguém, porque nós somos tão propensos às falhas, aos erros, quanto os nossos irmãos. Então, sempre que nós estivermos reunidos, sempre que estivermos em companhia de amizades, e eu estou falando de amizades cristãs, porque é inadmissível que um cristão compartilhe problemas relacionados à sua fé, à sua comunhão, à sua vida na igreja com pessoas que não promulgam da mesma fé, que não fazem parte da mesma comunidade. Então, nós não entramos nem nesse mérito ainda. Nós estamos falando aqui de relacionamento de irmãos na mesma igreja. Precisamos ter o cuidado para não falarmos mal um dos outros. Também é importante para que a unidade se estabeleça, para que a unidade seja forte na vida da igreja, que haja obediência aos líderes. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Esta é uma palavra muito importante e que muitas pessoas que estão dentro das igrejas desconhecem, que diz o seguinte: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se não obedecerem, eles trabalharão com tristeza e isso não ajudará em nada. Ora, o que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que uma igreja que é unida, as pessoas que fazem parte dessa comunidade compreendem e aceitam o princípio de governo, da hierarquia, da ordem e do respeito. Então, se você faz parte de uma igreja, de uma comunidade cristã, e tem pessoas que lideram sobre você em alguns ministérios ou mesmo a nível pastoral, vejam bem, é importante obedecer os líderes e seguir as suas ordens naquilo que diz respeito à igreja do Senhor, aquilo que diz respeito ao seu ministério, ao seu trabalho na igreja do Senhor,
Porque os líderes, eles estão sempre cuidando das necessidades espirituais do povo. Talvez, no dia de hoje, você não tenha tirado um tempo ainda para orar ao Senhor. Mas é certo que o teu líder já orou ao Senhor nesse dia por você. Porque todo aquele que tem liderança na igreja do Senhor, que exerce um ministério, ele tem a responsabilidade de orar pelas demais pessoas que fazem parte do seu grupo. E por que eles fazem isso? Por que o líder ora? Porque ele sabe que vai prestar contas de tudo isso a Deus. Então, ao sujeitar-se às determinações da liderança na igreja, para a igreja, eu estou falando especificamente de vida cristã na igreja, quando você faz isso, você está contribuindo para a unidade. Agora, se há entre o grupo alguém que é rebelde, desobediente, desatento, o que vai acontecer? Os líderes, ao invés de fazer o mesmo trabalho com alegria e com mais disposição, eles vão fazer com tristeza no coração. E isso não vai ajudar a ninguém. Imagine uma igreja ou um grupo de ministério dividido. Não vai subsistir, não vai conseguir permanecer por muito tempo. Outro ponto importante para que se promova a unidade na igreja é a oração constante pela igreja. Nós devemos orar e pedir ao Senhor a todo tempo para que Ele derrame em nossos corações o espírito de graça, o espírito de perdão, de mansidão, de humildade, de equilíbrio, de compreensão acerca dos outros e de nós mesmos. Quando nós oramos pela igreja do Senhor, nós atraímos a presença de Deus sobre todos que fazem parte desta igreja. E lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, e versículo 1 e 2, Paulo escreve assim: Eu, Paulo, e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. Então, nós temos aqui 3 irmãos escrevendo, ou manifestando através desta escrita, o desejo sincero deles em relação à igreja que estava na Tessalônica. E eles dizem assim: a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz esteja com vocês. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Você já orou pela tua igreja hoje? Você já orou pelos teus líderes hoje? Você já orou pelo ministério que você atua ou que você lidera dentro da igreja do Senhor? Ore pela igreja. Ao orar pela igreja, nós atraímos a presença de Deus. E ao atrair a presença de Deus, nós trazemos a unidade para dentro da igreja. Lembre-se da oração de Jesus, João 17, 20 e 21. Eu rogo para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quem disse isso? O próprio Cristo. E ele fala assim ao Pai, que a oração, o desejo dele é que os discípulos fossem um. Então, quando nós oramos e atraímos esta presença de Deus para a igreja, nós estamos atraindo também um espírito de unidade. Outro ponto muito importante a considerar acerca da unidade na igreja e que fortalece a unidade da igreja é a receptividade com os visitantes. Tratar bem as pessoas que visitam a igreja. Eu costumo dizer o seguinte, que uma pessoa descrente que vai a uma igreja cristã para ouvir a palavra de Deus,
é uma pessoa corajosa em primeiro lugar. E é uma pessoa que merece ser bem recebida. Porque você imagine, você entrar numa casa que você não está acostumada, com um povo que você não conhece, uma linguagem que você também não conhece tão bem. Então tem que ter coragem para, eu diria que para as pessoas irem até as igrejas, precisa ter coragem, precisa ter vontade, precisa ter desejo de Deus. Eu não penso que alguém vai à igreja num dia de culto, no horário de culto, não sendo cristão, para passar o seu tempo na igreja. Ah, eu estava passando aqui, ouvi uma música, eu não tenho o que fazer, então eu vou entrar aí e vou sentar. Ah, eu estou cansado de andar, não sei, eu vou entrar naquela igreja. Não, não é assim que funciona. As pessoas, quando vão, elas vão porque são convidadas, ou elas vão porque elas têm alguma necessidade, porque elas desejam algo de Deus. Então precisamos tratar bem, receber bem os visitantes. Romanos capítulo 12, versículo 13 diz assim: repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus, e deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente, a mim também. Este final de versículo que eu li já está lá no capítulo 16, versículo 2 de Romanos, onde Paulo ele está fazendo algumas recomendações à igreja numa época em que era comum a igreja se reunir nas casas e não no templo. Não havia tantos templos como existem hoje, então as reuniões geralmente aconteciam nas casas, nos lares, e Paulo fala assim, olha, recebam os estrangeiros nas suas casas. Ou seja, não vai fazer um culto na tua casa de portas fechadas só para você, mas abra a porta e permita que o estrangeiro, aquele que deseja conhecer a Cristo, participe também com você. Então hoje, considerando que a igreja também é a nossa segunda casa, nós devemos tratar bem e receber bem todas as pessoas que vão à igreja. Também é importante, para promover a unidade, participar das reuniões da igreja. Tem pessoas que se dizem membros de determinadas igrejas e às vezes a pessoa ela aparece uma vez por mês na igreja, isso quando aparece. E a pessoa não tem uma vida ativa na igreja, ela não participa da igreja como membro, então ela acaba às vezes se tornando até um estranho dentro da própria igreja. E quando algumas decisões são deliberadas em reuniões, pelo fato dessa pessoa não participar das reuniões, ela acaba ficando de fora. E aí depois vem o que? A crítica, vem a murmuração, a reclamação. Ah, por que mudou isso? Por que fizeram desse jeito? Por que não faz esse outro jeito? E a resposta para essas pessoas é, irmão, você participou da reunião? Irmão, qual foi a última vez que você esteve no culto? Porque às vezes essa desinformação acontece porque a pessoa não é frequente nas reuniões da igreja. E a unidade da igreja, ela depende também desta presença, desta participação ativa dos membros em todas as reuniões. Tem pessoas que congregam na igreja, e eu posso falar da nossa própria igreja, pessoas que congregam conosco já há alguns anos, que nunca foram, por exemplo, numa reunião de oração. Então não tem a prática de orar, e de repente alguma decisão ministerial importante é decidida na reunião de oração. Aleluia! Até porque o bom é que todas as decisões ministeriais fossem decididas nas reuniões de oração. E aí de repente acontece lá uma decisão é tomada numa reunião de oração e chega no outro culto, a pessoa que não participa vai dizer, mas quando foi que tomaram essa decisão? Na reunião de oração. Se estivesse lá,
saberia. A mesma coisa vale em relação às reuniões de ensino. A pessoa que não participa de uma escola bíblica, em algumas igrejas ainda tem o culto de ensino ou culto de doutrina. Cada igreja dá o seu nome, outras escola de líderes, escola de discipulado. Bom, não importa o nome que a igreja dê, mas tem lá sua reunião de ensinamento. E a pessoa não participa. Então ela não fica ciente, né? Ela não sabe como que é a cultura daquela igreja local. E de repente acontece alguma situação e ela vai falar assim, mas eu não sabia. Mas meu irmão, você não sabe porque você não vai na igreja. Você não sabe porque não participa das reuniões de ensino. Uma reunião de culto público ou ao público é uma reunião onde o foco principal é levar a palavra de Deus no sentido de alcançar pessoas descrentes e trazê-las também para Cristo. Não é uma reunião administrativa, não é uma reunião de ensino ou de oração onde alguns assuntos que são pertinentes apenas à igreja local são tratados. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim, não abandonemos, como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Existem coisas, situações ministeriais que temos de tratar, que, por exemplo, eu não posso chegar numa live como esta e falar abertamente para todas as pessoas, porque é um assunto interno de interesse apenas da comunidade cristã. Então é importante que os membros participem das reuniões da igreja, porque ao participar você está promovendo a unidade da sua igreja, está fortalecendo esta unidade. Um outro ponto muito importante é a contribuição regular em favor da igreja. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 7 e 8, depois ainda no mesmo livro, no capítulo 9, versículos 6 e 7, está escrito, vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais que os outros. É interessante que aqui Paulo está falando sobre o serviço, ministério do amor. Olha só que coisa interessante que ele fala assim, nesse novo serviço de amor. Então, parafraseando as palavras de Paulo aqui, nesse novo ministério de amor, queremos que vocês façam mais do que os outros. Mas, pastor, o que significa ministério de amor? O que isso tem a ver com a contribuição regular na igreja? Vamos ver. Versículo 8, ele diz assim, não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas. Então, o que ele está dizendo aqui, olha, as igrejas da Macedônia, elas já estão exercendo esse ministério de amor. Eles estão contribuindo com entusiasmo. Gente, olha que palavra linda. Contribuindo com entusiasmo. E aí ele fala assim, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Eu não posso me ater nesta palavra aqui agora, porque tem muita coisa para falar nesta aula. Mas vejam, atentem para a declaração de Paulo. Para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Ele está falando do quê? De oferta. Quem ama, contribui. Quem ama, oferta em favor da sua igreja. Essa história da pessoa dizer assim, eu amo a minha igreja, eu amo o meu pastor, eu amo a obra do Senhor, mas não contribui pela igreja, você não ama coisa nenhuma. E quem está falando isso, eu não estou falando isso de mim mesmo.
Eu estou falando isso com base no que diz a palavra de Deus. Paulo está falando aqui, olha, existe um ministério, um serviço de amor que as igrejas da Macedônia estão exercendo com muito entusiasmo. Elas deram ofertas com entusiasmo. Agora, eu quero ver se vocês também amam como eles amam. E como provar que amam? Através do amor. Eu amo a Deus. Mas não somos capazes de amar a igreja dele representada aqui na terra. Se não somos capazes de amar as pessoas, como é que nós podemos declarar que amamos a Deus? Que amor é esse? Então ele continua e fala assim, lembre-se disso. Quem planta pouco, colhe pouco. E quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta, conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Vejam bem, Deus ama quem dá com alegria. O amor de Deus se manifesta em favor daqueles que são generosos, que exercem este ministério de amor aqui relacionado à contribuição regular da igreja. Aí eu te pergunto, você ama a tua igreja? Você ama o teu pastor? Você ama os teus líderes? Se você ama a obra do Senhor, então contribua, dê a sua oferta, mas não faça isso por obrigação. Não faça isso com tristeza no coração. As pessoas que me conhecem como pastor, como líder, sabem que eu falo muito pouco sobre esse tema, embora ele seja um assunto relevante e citado em toda a Escritura Sagrada. O dinheiro está na Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse, e fala sobre dinheiro, sobre riquezas, sobre propriedades, sobre bens, fazendas. Mas eu falo muito pouco sobre isso. Mas é importante que a gente saiba disso. E como pastor, jamais devo obrigar alguém, eu devo impor alguém, eu devo ordenar que alguém faça, que alguém oferte. Mas que você faça isso com alegria no teu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Um outro ponto importante que nós vamos falar sobre a unidade da igreja e como proteger esta unidade é simples, gente, trabalhando. Trabalhando pela obra do Senhor, se dedicando à obra do Senhor. A igreja, ela não é como uma empresa que trabalha objetivando lucros. Ela é uma associação de pessoas que trabalha com propósitos, com finalidades, com objetivos em favor das próprias pessoas. Então, a igreja, ela não é uma empresa que remunera os seus empregados. E o membro da igreja também não é empregado da igreja. Ele faz parte do corpo da igreja. Mas todo membro deve entender que nós temos um compromisso, uma obrigação de contribuir com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos recursos, para que a igreja do Senhor ela possa crescer, desenvolver e oferecer também à sua comunidade, às pessoas, coisas que sejam importantes, que sejam relevantes, que vão ajudá-las tanto espiritualmente como também naturalmente. Então não existe limite para o trabalho cristão. Não tem essa da pessoa chegar na igreja e falar assim, aqui não tenho o que fazer, então eu vou ficar sentadinho aqui no meu banco, relaxado, só adorando, só glorificando. Oh, glória! Não! A palavra do Senhor é muito clara em relação a isso. Todos nós somos chamados para servir. E a palavra servir está relacionada a serviço. Nós somos servos de Deus,
que servimos aos propósitos de Deus através da sua igreja. Efésios capítulo 4, versículos 7 e 8 diz assim: porém, cada um de nós recebeu um dom especial. Você sabia disso? Que você tem um dom especial que Deus te deu? Uma habilidade natural ou espiritual que Deus te deu e está aqui de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras, quando ele subiu aos lugares mais altos, quando Cristo foi aceito ao céu, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Então ele nos presenteou com os seus dons, tanto de natureza espiritual, quanto de natureza física, terrena, habilidade que Deus dá, habilidade cognitiva para que você desenvolva o seu intelecto e faça coisas extraordinárias através do conhecimento. Essa é uma declaração muito linda da palavra do Senhor, porque Deus, na sua sabedoria, Ele deu a cada pessoa um dom especial para que essa pessoa use este dom a serviço do seu reino, a serviço da sua igreja aqui na terra. Toda pessoa que confessa a fé em Cristo, ela tem algo especial de Deus para contribuir na formação da sua igreja. Versículo 12 do mesmo capítulo de Efésios 4 diz assim: e ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Ele não deu esse dom especial, esta habilidade especial à pessoa para você sobrepujar os outros, para se engrandecer, se envaidecer, para obter ganhos e vantagens ilícitas. Não, ele te deu este dom a fim de você contribuir na preparação do povo de Deus, para que também sirvam ao Senhor e ajudem a construir o corpo de Cristo. Outro ponto importante é que os dons, eles não são dados por Deus para serem guardados ou para serem ignorados. Pode ocorrer até às vezes, um exemplo que a gente tem lá em Atos, no capítulo 8, que conta a história do jovem diácono Filipe, né? Então pode ser que às vezes Deus chama alguém para uma determinada área na igreja e a pessoa começa a servir a Deus naquela área, naquele ministério, e de repente ele é chamado para servir num outro ministério. Foi o que aconteceu com Filipe. Ele foi chamado para fazer parte do corpo de diáconos da igreja, mas a gente lá em Atos capítulo 6, né, e depois no capítulo 8, nós já vamos encontrar Filipe sendo evangelista, sendo chamado de o evangelista. Então, pode acontecer de você começar a servir a Deus na igreja num determinado ministério e de repente Deus te dá uma habilidade, um dom, um chamado para você servir em outro ministério, em outra área. O mais importante é que, primeiro, você esteja sempre atuando, sempre trabalhando. E segundo, e também tão importante quanto o primeiro, é que você esteja no centro da vontade de Deus, servindo o Senhor com alegria. Algumas pessoas receberam dons de Deus, mas não estão exercendo este dom. E é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem assim: eu tenho um dom, mas o meu pastor não me dá oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa, isso é muito importante. Não é o teu pastor que dá oportunidade. A oportunidade, ela vem de Deus. Talvez o que aconteça muitas vezes com as pessoas é que as pessoas elas vêm para a igreja e elas querem ocupar um lugar de destaque, uma posição que para eles é mais relevante, quando na verdade cumprir o ministério, fazer o chamado de Deus, não depende de altar, de púlpito, de microfone, não depende de aplausos das multidões. O jovem diácono Filipe, ele estava servindo numa posição
onde ele era visto, né, pelas pessoas o tempo todo. Como diácono, ele cuidava da administração da igreja junto com outros diáconos e os apóstolos. Então ele estava sempre ali em evidência junto com as pessoas e de repente Deus chama ele para ser evangelista. E aonde é que nós encontramos Filipe? Nós encontramos Filipe numa estrada quase deserta, ele e o tesoureiro, o eunuco, né? E ele pregando para esse eunuco a palavra do Senhor. E aí eu te pergunto, quantos apóstolos que estavam assistindo naquele momento a pregação de Filipe para o eunuco? Ninguém. Quantas pessoas? Qual era o tamanho da plateia, do público que estava ali assistindo Filipe? Ninguém. Talvez algumas pessoas que estavam acompanhando aquele cortejo ali do tesoureiro, do eunuco. Eram poucas pessoas, então ele sai de uma posição vista como de destaque e ele vai para uma outra posição que é muito relevante, que era evangelizar, levar a palavra do Senhor para outras pessoas, mas que não era visto. Então, algumas pessoas têm dons e não exercitam porque eles querem exercitar o dom em cima do altar. Eles acham que ali é o lugarzinho onde Deus vai usar. É claro que existem situações, Deus sempre vai usar alguém no altar também, né? Senão não haveria culto, não haveria reunião, não haveria quem falasse. Deus vai usar alguém. Não é nesse sentido que eu estou falando. Mas é que se você tem um dom para pregar, por que você não começa a pregar para as pessoas que você conhece? Se você tem um dom para ensinar, por que você não começa a ensinar as pessoas que você conhece? Por que tem que ser dentro da igreja, numa reunião, de preferência a reunião que tiver a maior frequência na igreja, na presença de todo mundo? As pessoas não usam, às vezes, o dom por negligência, porque ainda não entenderam que o dom de Deus, que Deus nos dá, ele não está relacionado a multidões, a pessoas, ele está relacionado a propósito. Qual é o propósito de Deus ao te dar esse dom? É para ganhar um? É para ganhar dois? Para ganhar 10.000? Qual foi o propósito de Deus ao colocar Barnabé na vida de Paulo? Pense nisso. Outras pessoas usam dom, mas não dão bom testemunho cristão e acabam também causando muitos transtornos para a igreja. Às vezes a pessoa ela tem um comportamento cristão inadequado, às vezes ela se rende a alguns padrões destrutivos de moralidade e de espiritualidade que acabam afetando o seu testemunho pessoal e acabam também, muitas vezes, respingando até na própria comunidade. Em Romanos capítulo 11, versículo 29, nós temos um texto muito importante sobre a irrevogabilidade dos dons que Deus dá para as pessoas. A palavra de Deus diz assim que Deus, os dons de Deus e a sua vocação são sem arrependimentos. Na linguagem de hoje, que é a Bíblia que nós usamos no dia a dia na igreja, diz assim, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Então o dom que Deus te deu, ele está aí dentro de você. Ele pode estar escondidinho, ele pode estar inanimado, inativo, mas esse dom está dentro de você. Então é importante que você desperte este dom que Deus te deu. Lembre das palavras de Paulo ao jovem presbítero Timóteo. Desperta o dom de Deus que está em você. Tem muita gente que nesse período de quarentena não está fazendo absolutamente nada em termos ministeriais. Os seus dons estão enferrujando no celeiro de suas almas. Sabe por quê? Porque só sabem exercer o dom dentro da igreja. Então, às vezes, a pessoa tem um dom maravilhoso de Deus e agora, nesse período em que muitos deixaram de ir às igrejas por recomendações médicas, por fazerem parte de grupos de risco, ou até por preguiça também, deixaram de ir à igreja. As razões são inúmeras, algumas são justificadas, outras não. Mas isso não importa, não é sobre isso que eu estou falando. A pessoa tem um dom e ela deixou de exercer o dom.
O dom está apagado aí dentro, está sufocado aí dentro. Deus quer usar a tua vida para falar com as pessoas. Deus quer usar a tua vida para tocar corações. Deus quer usar a tua vida para orar por alguém. Deus quer usar a tua vida para fazer algo de importante pela tua igreja, porque a igreja não parou, minha gente. Nesse período de quarentena, a igreja do Senhor não parou, a igreja de Cristo continua. E na condição de pastor da igreja, eu continuo ativo todos os dias de reunião da igreja, sozinho ou com mais alguém. Eu estou lá na casa do Senhor. Eu não estou dizendo que você tenha que vir e estar comigo na igreja, se você não se sente confortável para isso, mas usa o teu dom. Não deixe esse dom morrer dentro do teu coração. Usa esse dom para fazer algo em favor do reino de Deus. Ore. Gaste um tempo do seu dia se dedicando ao Senhor. Pessoas que às vezes são líderes de ministérios e pelo fato dos ministérios não poder se apresentar nas reuniões de culto, porque não está tendo reuniões de cultos com muitas pessoas, então deixaram de liderar. Deixaram de ministrar aos membros de seus grupos. Não existe impedimento, vejam bem, eu vou repetir esta palavra para você, se você puder, grave esta palavra no teu coração. Não há limite para o trabalho cristão. Pastor, mas como que nós vamos ensaiar para cantar? Nós estamos no século 21, minha gente. Pense nas tecnologias que estão à sua disposição, que podem ser usadas. Pastor, como é que eu vou evangelizar se no momento eu não posso ir às ruas, não posso chamar nas casas? E quem disse que esse é o único método de evangelismo? Quem te falou isso? Existem muitas formas de fazer a obra do Senhor. O dom está dentro de você e Deus não tirou esse dom de você. Mas você precisa despertá-lo e fazer a vontade do Senhor. Outro detalhe muito importante, também sobre a distribuição dos dons da parte de Deus para a igreja. A gente pode ter dentro de uma mesma comunidade, de uma mesma igreja, diversas pessoas que tenham dons similares. Como assim, dons similares? São dons espirituais operando, de maneiras distintas dentro da igreja, mas com uma certa similaridade. Uma igreja pode ter um profeta, e pode ter 10, pode ter 50 profetas, não importa. Cada profeta vai ser usado por Deus, através do dom da profecia, para alguma coisa diferente, distinta do outro. Músicos, cantores, pregadores e etc. Cada um operando o mesmo dom, mas de maneira distinta e cumprindo a vontade de Deus na igreja. O desempenho, a estrutura e a autoridade espiritual podem ser diferenciadas. Deus pode usar num determinado nível, para um determinado grupo de pessoas, para uma determinada situação, mas o nível da graça, vai ser o mesmo. Ou seja, o Espírito que opera, glória a Deus, o Espírito que opera na vida de um e opera na vida do outro é o mesmo. Pense duas pessoas pregando a mensagem, a palavra de Deus, de maneira distinta e sendo usados pelo mesmo Espírito. Duas pessoas cantando e sendo usadas por Deus pelo mesmo Espírito, mas cantando de formas diferentes, com inspirações diferentes. É assim que o Espírito de Deus opera na igreja através dos dons. Então, por exemplo, pregadores, profetas, cantores, todos atuando no serviço do Senhor. E às vezes essa operacionalidade dos dons, do Espírito Santo através dos dons, pode se dar tanto localmente, nacionalmente e internacionalmente. Isso vale para qualquer ministério.
Às vezes a pessoa fala assim, mas eu lidero um pequeno grupo na minha igreja que canta uma vez por mês e é só. Quanto engano, minha gente. Você poderia fazer muito mais. Este pequeno grupo poderia ser um grupo extraordinário, usado por Deus para tocar nações, se você deixar o dom do Espírito de Deus sobressaltar na tua vida, se você permitir que o Espírito Santo te use da maneira que Deus quer te usar. Outra coisa importante, falando de unidade, também em relação ao ingresso numa comunidade cristã, quando a gente se ingressa numa igreja, é muito importante, quando você decide congregar numa igreja, procurar conhecer a estrutura organizacional da igreja, a estrutura estatutária da igreja, doutrinal da igreja. É importante, sempre conhecer aquilo que Deus tem para aquela igreja e orar ao Senhor em cima das necessidades que devem ser supridas sobre o que Deus tem para aquela igreja. Como assim? Para que a igreja do Senhor possa crescer. E para que os dons espirituais possam ser manifestos, usados corretamente para o crescimento da igreja. Então, nenhuma igreja, seja ela uma igreja pequena, uma igreja média, uma igreja grande, e olha, gente, eu tenho um conceito bem diferente em relação a essa coisa de tamanho de igreja, porque eu não vejo o tamanho de igreja, eu vejo o propósito de Deus. Mas, falando em termos numéricos, porque é assim que as pessoas veem, então não importa se a igreja tem poucos membros, a quantidade mediana, ou se tem muitos membros. Todas elas têm necessidade de mais trabalhadores, de mais obreiros, de mais pessoas que coloquem-se à disposição do Espírito Santo de Deus para serem usados através dos seus dons, a fim de trazer o crescimento da Igreja de Cristo. Então, a igreja que é de Cristo, ela é uma igreja que se contextualiza a todo momento, a todo instante. A igreja de Cristo, ela se adapta ao meio, com o objetivo de cumprir a sua missão, que é de pregar o Evangelho. Então sempre haverá espaço para novos ministérios, sempre haverá espaço para novas atuações, sempre haverá espaço para novas ideias. A Igreja de Cristo, ela é um campo maravilhoso para novas ideias. Tem espaço para todo mundo. Tem um hino na harpa cristã que diz assim: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem enquanto Cristo, o Mestre, está a te chamar. Olha que declaração linda esta. Há trabalho pronto. Tem muita coisa para fazer na igreja do Senhor. Minha gente, a igreja do Senhor não parou. Povo de Deus, é hora de nós nos despertarmos do nosso sono, da nossa preguiça, da nossa ociosidade. É hora de nós nos levantarmos para ouvir a voz de Deus, o que o Senhor está dizendo para a sua igreja, e que nós nos coloquemos nestas brechas e venhamos suprir as necessidades que a igreja do Senhor tem de novos ministérios, de novos trabalhos. A estrutura da igreja, ela deve considerar 3 aspectos importantes. Primeiro, a estrutura da igreja de Cristo deve ser sempre viva e dinâmica. Vamos pegar o exemplo de uma árvore, que ela cresce, e aí os galhos começam a se espalhar, vão se alastrando, e de repente essa árvore começa a produzir frutos e sementes que também vão se espalhando. Às vezes os pássaros vêm, pegam a semente e levam para outro lugar. Às vezes o próprio ser humano vai lá e pega a fruta e leva e planta a semente em outro lugar. Ou seja, as sementes elas acabam se espalhando, gerando novas gerações de árvores em lugares diferentes. Então,
Assim também é a igreja do Senhor. Ela é viva, ela é dinâmica, e se eu fosse você, aproveitava todo o tempo que você tem disponível para servir bem a sua igreja, porque pode ser que você seja um desses galhos, desses ramos, onde sementes irão brotar, e essas sementes irão fazer nascer novas árvores em outros lugares, ou seja, novas comunidades cristãs, novas pessoas que serão salvas através da tua vida. As ações bem-sucedidas do passado podem não surtir bons resultados no presente ou no futuro. Se nós não deixarmos esta árvore crescer, se nós sufocarmos esta árvore, se algum galho começar a crescer e alguém falar assim, não, esse galho não pode crescer porque esse galho me pertence. Aquele fruto não pode ficar naquele galho porque está errado, aquele fruto é meu. Sabe aquele conceito de querer tomar posse de todas as ações ministeriais da igreja e depois não fazer coisa alguma? Tem muita gente assim. Se algum novo galho começa a brotar e começa a dar frutos, a pessoa já se incomoda. E se a igreja do Senhor não for viva, não for dinâmica a ponto de entender isso, sabe o que vai acontecer? Nós não teremos bons resultados no futuro. Aliás, no presente, eu diria que muitos lugares, muitas igrejas já estão sofrendo por causa das ações do passado. Porque desprezaram talentos, não deram oportunidades para aqueles que queriam fazer, porque houveram disputas de cargos, de posições, de ministérios dentro da igreja. Quando eu era mais jovem, era muito comum uma expressão que se usava no meio ministerial, quando alguém se despontava no ministério, quando alguém começava a ter uma certa relevância ministerial, alguém dizia assim, tem que queimar fulano. Queimar quer dizer, tem que sufocar, tem que tirar de cena, não pode deixar que o outro cresça. E quantas igrejas que pautadas nesse espírito, né, de vaidade, de egocentrismo, acabaram sufocando muitos galhos que poderiam ter brotado, crescido e produzido bons frutos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa casa, do Ministério Independência com Cristo, e que todos nós possamos entender isso, que há lugar para todos trabalhar, tem espaço para todo mundo fazer a obra do Senhor. E é importante que todos usem bem os seus dons. A igreja também ela precisa ser ministerial e funcional. Lembrando que a palavra ministério está relacionada a serviço, então ela tem que ser serviçal. E funcional quer dizer, todos nós temos que ser servos. Em Mateus capítulo 20, versículo 25 até o 28, está escrito, Jesus chamou todos para perto de si e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos, eles têm autoridade sobre eles. E os poderosos mandam neles. Então Jesus está dizendo aqui que no mundo pagão, aqueles que exercem autoridade sobre os outros, de fato eles têm poder também sobre essas pessoas, eles mandam e as pessoas obedecem. Mas no versículo 26 ele fala, entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, ou seja, quem quiser ser governo, líder, quem quiser ser obreiro, que sirva os outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Oh, olha só, hein? Quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Esse é o princípio de reino, de serviço, né, no reino. A gente não pode esquecer disso. Nós somos, então, serviçais e devemos também ser funcionais. A gente deve trabalhar e fazer a obra do Senhor. Se nós queremos realmente estar em evidência, não é
estar numa posição de destaque na presença das pessoas, onde as pessoas possam te ver. Mas estar em evidência é você servir aos outros e servir tão bem que no dia que você faltar, alguém vai dizer, eu sinto falta. Amém? Terceiro, a igreja ela deve ter uma estrutura carismática. Voltando lá ao início da nossa aula, quando eu falei sobre os dons que Deus deu às pessoas, para que as pessoas exerçam ministérios diferentes dentro da igreja, a gente precisa entender que ser carismática é não ter o ministério, o dom, né, a chamada como uma profissão, como uma carreira a ser seguida. Mas é uma graça, é uma função de Deus para servir a sua igreja. Então, não ter consigo aquela coisa de que, não, eu sou um empregado, eu estou fazendo isso aqui porque mandaram eu fazer. Não, você tem que fazer a obra do Senhor com o coração, com alegria, com amor, sabendo que você recebeu de Deus uma graça, um presente para exercer uma função na sua igreja. Como é que se desenvolve, né? E como participar das ações da igreja? Bom, além da estrutura, vamos chamar assim, da estrutura existente na igreja, existem sempre oportunidades para novas ideias, para novos projetos, programas e ministério. A igreja tem uma missão. Qual que é a missão da igreja? Pregar o evangelho. A missão da igreja é ir, fazer discípulos, ensinar a palavra do Senhor. Então, tudo aquilo que diz respeito à missão da igreja é importante que façamos, né? Ainda que, às vezes você tem uma ideia, você fala assim, poxa, mas será que essa ideia é viável? Qual é o objetivo, né? Qual é o propósito dessa ideia? É de você se aparecer ou é de você servir a Deus e cumprir a missão de pregar o Evangelho? Se é de pregar o Evangelho e não fere nenhum princípio bíblico, está em acordo com a palavra de Deus, as diretrizes da sua igreja, por que não fazer? Então, permita, né? Enquanto eu estou ministrando para você aqui, eu oro neste momento que o Espírito Santo de Deus venha soprar sobre a tua vida uma unção de criatividade, de inteligência, que Deus venha trazer novas ideias, novos projetos, novos planos à tua mente, para que você possa desenvolvê-los e chegar ao teu pastor e apresentar e dizer assim, pastor, eu penso que dá para fazer isso, e você fazer. Porque uma outra coisa também que nós precisamos ter muito cuidado é que às vezes as pessoas elas têm algumas ideias que parecem ser muito interessantes para os outros fazerem. Não, se você tem uma boa ideia, então faça esta ideia. Ah, mas eu não tenho capacidade, então ore a Deus. Porque se for a vontade de Deus, Ele pode colocar pessoas com habilidades que vão te ajudar a fazer. Mas não queira ter ideias no sentido de querer sobrepujar as pessoas, de ter o seu grupinho, a sua panelinha, de dizer assim, não, eu sou líder de tal coisa na igreja. Porque a igreja, ela não é lugar de ilustrar egos. A igreja é lugar de quebrantamento, de adoração e de serviço ao Senhor. No ministério, Independência com Cristo, você sempre terá oportunidades para fazer aquilo que é bom, aquilo que é importante para novas ações ministeriais que estejam de acordo com as Escrituras e a visão da igreja. Então, nós entendemos que todos os membros podem contribuir para que a igreja do Senhor esteja unida e seja forte, para que a igreja esteja centrada também nas questões comunitárias, sabe, de ajudar também a sua comunidade, não só interna, que são seus membros, mas também externa, a população em geral. Uma igreja de portas abertas, uma igreja com abrangência internacional. O templo, ele é o lugar certo para que a comunidade, para que as pessoas possam ir, possam frequentar, possam visitar,
mais vezes, além dos períodos de cultos que temos durante a semana. Um outro ponto importante é que as ações da igreja não devem contemplar apenas os seus membros. Entendam isso. Os membros da igreja sempre terão prioridades em relação às ações, em relação aos serviços da igreja, e isso é bíblico, né? Devemos cuidar primeiro daqueles que são os domésticos da fé, devemos cuidar primeiro dos nossos irmãos, mas devemos pensar também em ações que contemplem outros grupos de pessoas, os nossos vizinhos, os estudantes, comerciantes, né, empresários de forma geral, ou qualquer outros grupos, segmentos que estejam próximos da igreja e que possamos alcançá-lo, né? A gente estudou numa das aulas que o nosso Deus, ele é ilimitado. Em Deus não existe limite. E Ele nos deu uma mente criativa. Ele nos deu capacidade para desenvolver ideias, coisas que ninguém ainda ousou pensar. Pense um pouco nisso. O teu Deus é ilimitado e Ele te deu também uma mente que é ilimitada. E essas ideias que Deus faz brotar na sua mente, elas serão os grandes catalisadores que irão atrair as pessoas à igreja para se tornarem membros da igreja. Então a tua ideia, aquilo que Deus está fazendo brotar, enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está ministrando aí na tua vida, está te dando ideias geniais, maravilhosas. Comece a escrever essas ideias, coloque no papel, faça um planejamento, ore ao Senhor, converse com o teu pastor, converse comigo. Vamos orar juntos e Deus vai te dar um direcionamento. Nós incentivamos, no Ministério Independência com Cristo, nós incentivamos as pessoas a ter novas ideias, a agir de forma diferente, a serem, ousadas para pregar o Evangelho, para levar a palavra de Deus. A gente precisa pensar, né, além do modelo tradicional, né, às vezes é preciso romper com esse modelo tradicional, com os dogmas que impede a igreja de ser diferente, de ser uma igreja bendita, de ser uma igreja poderosa. A gente precisa romper com esses paradigmas, para a gente viver o novo tempo de Deus na nossa vida. Eu não estou falando aqui de abrir mão da sã doutrina, de abrir mão de princípios bíblicos para atrair pessoas, mas eu estou falando de usar da graça de Deus e do Espírito Santo que Ele nos concedeu e que nos concede dons, para que através desses dons a gente possa alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Então, eu digo isso até com uma certa tristeza no coração. Eu vejo uma falta de criatividade tão grande em nossos dias. Eu vejo, muitas vezes, líderes que só enxergam aquilo que os outros veem. O sujeito não ora, não busca direção a Deus, e por isso não tem revelação de Deus, não tem visão de Deus. E aí vai para a internet, aí fica copiando modelos de outras igrejas. Aquilo que deu certo no outro lugar, ele traz, ele importa ideias porque ele não tem ideias próprias. São atividades, às vezes, limitadas, né? Muitas igrejas só sabem trabalhar aquele conceito de grupo de jovens, grupo de crianças, grupo de mulheres, grupo de homens, grupo disso, grupo daquilo, e não conseguem enxergar que o ministério é muito mais amplo do que grupos dentro da igreja. Todo mundo quer ter um grupo na igreja. Todo mundo quer liderar um grupo para se apresentar na igreja. Eu desafio você a pensar diferente. Eu desafio você a agir diferente. A ter um plantel de ideias diferentes que venham honrar o nome do Senhor Jesus. Ideias que proclamem a boa mensagem da salvação para outras pessoas. Quando a gente fala sobre uma igreja viva, sobre uma igreja dinâmica,
Nós precisamos entender também que a igreja, ela possui algumas características que são peculiares, né, em relação à sua cultura, mas que é possível também romper esses paradigmas culturais para alcançar outras pessoas com culturas diferentes, sem comprometer a verdade de Cristo. O problema é que a ignorância espiritual, e a gente tem uma geração de cristãos ignorantes, pobres de Bíblia, tão grande. O problema é que a ignorância, então, espiritual, a ignorância bíblica, acaba comprometendo muitas vezes a missão da igreja, acaba muitas vezes sufocando, né, a possibilidade de surgir novos ministérios ou novas lideranças. E isso acontece por causa de ignorância. Não podemos fazer tal coisa porque eu não concordo. Mas por que você não concorda, filho de Deus? Por que você acha que está errado? Você tem base bíblica para isso? No que esta ideia, este projeto compromete o Evangelho? Se não compromete o Evangelho, se não fere o princípio da verdade, da autoridade do governo de Deus, se está alinhado com a visão da tua igreja, qual o problema? Não, porque desde que eu me conheço sempre foi assim. É uma grande mentira. Porque desde que eu me conheço o mundo mudou tanto, gente. O mundo mudou tanto, mas tanto, tanto. E eu vou te falar uma coisa, eu não tenho saudades do meu passado. Por bom ou pior que seja, eu não tenho saudade. Porque eu vivo o presente de olho no futuro. Eu creio que é isso que Deus quer de cada um de nós. Então essa história de que desde que você se conhece por gente sempre foi assim, é mentira. Porque desde que você se conhece por gente, o mundo mudou. E a igreja também, a estrutura eclesial também mudou. Muitas coisas mudaram. A única coisa que não muda é a palavra de Deus. Porque ela é viva, ela é permanente, ela é para sempre. O nosso Deus não tem sombra de variação, ele não muda. Mas as coisas, o mundo, tudo passa e tudo muda. Se você tem alguma ideia brilhante, que é importante para o reino de Deus, então procure seu pastor. Ou procure o líder de seu ministério e compartilhe seus projetos. Não tenha receio nenhum de dizer aquilo que você pensa. Se a tua ideia não estiver de acordo com as Escrituras, de acordo com a visão de Deus para a tua igreja, eu tenho certeza que o teu pastor, se não for eu, né, porque eu tenho pessoas de outros ministérios que estão assistindo esse vídeo, então se não for eu, for o pastor de outra igreja, eu creio que eles também terão a compreensão dada por Deus para te orientar, te instruir adequadamente. Aqui é permitido sonhar. Aqui é permitido realizar. No ministério Independência com Cristo, nós dissemos, ouse sonhar, ouse fazer, ouse ser diferente. Agora não esqueça de uma coisa muito importante, que quando você tem um projeto ministerial novo, você também precisa planejar os custos que você terá, o tempo que você irá empreender nesse novo projeto. Vejam bem, não é função da igreja, da administração da igreja, bancar novas ideias, pagar novas ideias. Pastor, eu tive uma ideia maravilhosa. Meu irmão? Me conte. Olha, pastor, vai custar X. Não é essa a função da igreja. O papel da igreja é de incentivar, de apoiar, de orar, de ajudar, para tornar possível a tua ideia. Mas você precisa entender que se você não está preparado financeiramente ou com tempo para colocar em prática aquilo que você considera que é uma ideia de Deus na tua vida, então comece a orar. Porque se for de Deus, Deus vai mandar os recursos para você. E esses recursos não virão dos dízimos e das ofertas da tua igreja, mas virão de outras fontes que Deus colocará na tua vida,
de pessoas que você talvez não conheça hoje, mas que Deus pode colocar na tua vida para que isso se torne uma realidade. Lembre-se disso, Deus trabalha com propósitos. E se for propósito de Deus, Ele vai agir em teu favor. Às vezes também nós precisamos entender que as exigências para que um projeto seja colocado em prática, uma ideia, um plano, um novo ministério seja colocado em prática, não significa restrição. Exigência não é restrição. Mas as exigências, elas são importantes até para dar credibilidade ao teu trabalho e também à igreja que você representa, perante os membros, perante a comunidade, perante todos. Ou seja, a gente tem que dar bom exemplo. Então é assim, eu tive uma ideia, aí você não ora, você não jejua, você não consagra, você não pede conselho, você teve uma ideia e sai igual um louco fazendo. Aí dá tudo errado. Aí vem as murmurações, os escândalos e etc. E aí eu te pergunto, no que contribuiu a tua ideia? Para o bem ou para o mal? Então, quando tem uma ideia, um projeto, quando você recebe aquele sopro de ideia na tua mente, escreva e o primeiro passo, submeta ao Senhor, ore ao Senhor. Depois de planejado e de ter orado ao Senhor, também converse com teus líderes. E se for de Deus, Deus também vai mostrar para eles. Mas lembre-se disso, não é a igreja que financia os teus projetos, a igreja apoia os teus projetos. Quem irá financiar é aquele que te chamou. E aquele que te chamou, ele não se engana. Se você sentiu o desejo de participar de alguma ação, de algum ministério que possa promover a unidade da igreja, que possa trazer crescimento para a tua igreja, então entre em contato conosco. Que o Senhor Deus abençoe grandemente a tua vida e eu espero que esta aula ela tenha servido para edificar mais e mais a tua vida no reino de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais este momento tão rico, tão especial, que o Senhor concedeu a todos nós de estarmos reunidos nesta escola bíblica dominical, estudando e aprendendo tua santa palavra. Senhor, seja com cada uma dessas pessoas que assistiram a este vídeo. Espírito Santo, sopra, Senhor, na mente, no coração de cada um, dando ideias, novos projetos, novos planos, Senhor, para que os teus filhos possam ser usados pelo Senhor, promovendo a unidade da tua igreja e o crescimento, pois para isso nós somos chamados. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe a tua vida. Espero te ver na próxima aula. Fiquem com Deus. Até mais.